O preço do Bitcoin está tendo uma leve alta no momento que eu estou gravando esse vídeo, a 87,3 mil dólares, com uma alta de 2,2% no dia, e em reais, 481 mil reais, com uma alta de em torno aí de 2% no dia também. Vamos falar sobre alguns assuntos interessantes aí envolvendo Bitcoin, oferta e demanda, e o primeiro post que eu quero comentar aqui é um post do Felipe Demartini no x.com, abre aspas, instituições voltaram a comprar mais Bitcoin que mineradores conseguem produzir. 13% a mais por 3 dias seguidos, e é uma métrica que estava negativa há meses. E a gente sabe, vem falando aí que o preço do Bitcoin segue lateralizando, mas realmente o ecossistema por trás do Bitcoin está mudando. E agora a gente tem instituições cada vez maiores entrando no Bitcoin, já mencionamos, né, ETFs à vista, grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies, governos e por aí vai. E parece que estamos vendo aos poucos o movimento das instituições, que foi o que levou às máximas históricas de 126 mil dólares e assim por diante, que criou todo esse ecossistema aí favorável à valorização do preço do Bitcoin nos últimos meses, está revertendo essa tendência, gerando novamente compras maiores do que a produção aí dos mineradores. Inclusive isso tem a ver com a questão dos ciclos de 4 anos, porque a gente sabe que o halving ele reduz as recompensas dos mineradores pela metade a cada 4 anos, né? E isso torna o Bitcoin mais escasso. Então muitas pessoas colocavam ali a relação entre ciclos de 4 anos do Bitcoin e halving, mas conforme o halving vai se tornando menos relevante, no sentido de que, do ponto de vista da oferta, as recompensas dos mineradores já não são mais tão relevantes para a oferta do Bitcoin, lembrando que o preço de qualquer ativo depende da oferta e da demanda, e isso fica claro aqui agora, por exemplo, onde instituições já compram mais do que os mineradores conseguem produzir. Então isso tem relação também com a questão dos ciclos de 4 anos, que podem acabar, certo, conforme o halving for ficando cada vez menos relevante. E, inclusive, esses ciclos de 4 anos anteriores, eles coincidiam bastante com o ciclo de expansão e retração de crédito, o que talvez tenha, inclusive, mais relação com os próprios ciclos de valorização e desvalorização aí no preço do Bitcoin. Bom, então o que a métrica ela mede? Essencialmente o balanço de demanda institucional spot versus oferta nova, né? Uma questão de oferta e demanda do Bitcoin envolvendo aí a questão dos mineradores. E por que isso é relevante? Bom, essa métrica estava negativa há meses, ou seja, instituições não estavam absorvendo toda a emissão, e qualquer rally era frágil e dependia de alavancagem. Lembrando que a gente já está há alguns dias ali lateralizando, certo? Algumas semanas, né? Lateralizando ali em torno dos 80 a 90 mil dólares. Olha só, já faz um mês que o preço está mais ou menos nesse patamar, né? Então, se a gente colocar aqui no mensal, a gente consegue ver bastante volatilidade, o preço oscilando bastante, então o ativo está sendo negociado bastante, mas não saímos muito dessa métrica, né? Ele sobe, e quando ele sobe aí, eventualmente vendas massivas acontecem e o preço acaba descendo bastante, né? Existem algumas pessoas falando sobre manipulação e provavelmente vamos falar sobre isso em outro vídeo aqui para o vídeo atual não ficar muito longo. Bom, o que historicamente acontece quando esse fator acontece, né? Quando as compras aí das instituições ficam maiores do que os novos bitcoins minerados, né, o efeito dos mineradores. Bom, então temos alguns efeitos em cadeia, né, mineradores deixam de digitar o preço, a oferta líquida some do mercado, correções ficam mais curtas e violentas e preço sobe sem precisar de euforia, né, e é o tipo de ambiente em que RSI funciona melhor, pullbacks são comprados e shorts viram combustíveis. Antes da gente seguir aqui, antes que eu me esqueça, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal e considere fazer parte da área de membros para apoiar aí o canal por apenas R$ 7,99 e você já tem acesso também a todo o conteúdo exclusivo aí do canal, com vídeos exclusivos para assinantes, né? E o que não garante, então, não garante um rally parabólico ainda, não elimina correções e não define timing exato, mas se de fato a gente tiver aí o fim do ciclo de 4 anos e mais um movimento de alta
em 2026, né, a gente pode chegar em alguns preços interessantes. Lembrando, é claro, nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer clássico do canal, né? Então isso faz com que o piso estrutural do mercado suba, ou seja, a cada queda encontra comprador real, o risco passa a ser ficar de fora e não comprar o topo, né? Isso também tem a ver com algo que eu venho dizendo aí nos últimos vídeos, que são topos cada vez maiores e fundos cada vez maiores, né? Então a gente teve aí, sim, um fundo ali nos 80 mil dólares agora, recentemente, mas é um fundo maior do que o fundo que a gente teve nos 75 mil dólares em abril de 2025. Então sim, a gente está tendo quedas, mas aparentemente, e se a gente pelo menos tiver uma valorização no preço do Bitcoin, a gente pode ter uma manutenção dessa tendência aí de alta que vem acontecendo desde pelo menos dezembro de 2022, que acumulou aí no topo mais de 600% de valorização em dólar, o que para o Bitcoin é muito pouco, mas para qualquer outro ativo acaba sendo muita coisa, né? Como é que isso conversa então com cenários de topo? Já falamos aí sobre algumas possibilidades, né? Cenários e probabilidades. Então, talvez um cenário de 130 a 160 mil dólares não seja impossível aí em 2026 e mantém vivo o cenário de cauda de 180 mil dólares mais, embora com uma probabilidade talvez um pouco menor. Então isso acaba sendo um fator, talvez, para uma estrutura um pouco mais bullish, mais favorável para a valorização do preço do Bitcoin, talvez uma marca provável do fim da fase distributiva e fluxo, né? E acaba mudando a narrativa, então institucionais entrando, acaba influenciando outras empresas. A gente viu isso de forma muito evidente quando a BlackRock fez o fundo de Bitcoin, né, o IBIT, que foi o mais rápido da história a alcançar 70 bilhões de dólares. Então a maior exchange do mundo, a maior gestora de investimentos do mundo, a BlackRock, criando um ETF que foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares. Então isso gera, inclusive, um certo FOMO, um Fear of Missing Out, por parte de outras instituições que competem com a BlackRock, né? Então todo mundo fica de olho e daí gera um certo efeito dominó aí no preço do Bitcoin. Bom, então pode não ser um gatilho de topo, mas apenas um sinal de que o chão ficou mais alto do que na última vez. Isso é uma característica de uma estrutura de preço que vai subindo mais lentamente e de forma mais gradual, que é o que a gente vem vendo com os retornos decrescentes aí no preço do Bitcoin, né? Então, por exemplo, aqui, valorização de 600%, valorização de 1.000 e poucos por cento, valorização de muito mais que isso, né? Que 3, 4 mil por cento. Então, os retornos no Bitcoin, eles estão decrescentes. Necessariamente eles vão continuar assim? Não, porque o Bitcoin, como uma tecnologia, ele pode eventualmente voltar a ter uma adoção exponencial, diferente de outros ativos que, conforme vão se valorizando, vão se tornando cada vez mais difíceis de serem movimentados. Então, por um lado, sim, o market cap do Bitcoin vem aumentando e isso faz com que um movimento maior de preço em termos percentuais necessite de um fluxo maior de capital, por motivos óbvios, né? Então, conforme o valor de mercado do Bitcoin vai aumentando, é mais difícil mover o preço de forma muito brusca. Temos a adoção institucional, o que acaba segurando aí um pouco também o preço, com decisões mais de longo prazo, talvez, do que o varejo, do que as sardinhas, não é mesmo? Mas, de qualquer forma, por se tratar de uma tecnologia e levando em consideração aí o colapso das moedas fiduciárias e também a crise da dívida, a bolha da dívida, a gente pode ter movimentos aí exponenciais no Bitcoin. E tanto correções fortes, né, caso a gente tenha aí um problema muito grave na economia global, com uma explosão aí da bomba da dívida que está sendo gestada há muito tempo por bancos centrais, mas é aquela coisa, né, o Bitcoin ele foi criado justamente para resolver o problema do dinheiro. Então, se as moedas fiduciárias colapsarem, é meio que isso que o Bitcoin, entre aspas, espera, né? No sentido de que ele é uma solução para esse cenário onde a moeda fiduciária ela não funciona. E a moeda fiduciária naturalmente não funciona por uma questão de teoria dos jogos, incentivos. Políticos e burocratas têm incentivos para expandir a base monetária, aumentar a quantidade de moeda e, consequentemente, a gente, infelizmente, paga a conta via inflação, certo? Então, como as moedas fiduciárias provavelmente não vão se corrigir, certo? A gente vai no supermercado, no posto de gasolina, as coisas ficam mais caras. Isso é um problema inerente das moedas fiduciárias. No Brasil a gente já teve várias moedas e em outros países elas perdem poder de compra um pouco mais devagar, mas também perdem poder de compra. Então,
meio que o Bitcoin está preparado para esse cenário de qualquer forma, né? E a gente tem aquela clássica relação entre preço do Bitcoin e base monetária, que não é uma relação 1 para 1, por óbvio, certo? Não existe nenhum proxy perfeito para o preço de nenhum ativo. Mas geralmente a gente vê o Bitcoin ele se movendo conforme a liquidez no mercado se move, né? A gente já mencionou o artigo da Lynn Alden, onde ela fala sobre a relação entre preço do Bitcoin e liquidez global. Então, no momento que ela fez o estudo, em 83% das vezes o preço do Bitcoin se moveu na mesma direção da liquidez global. Não só o preço do Bitcoin, mas outros ativos, ações, ouro e por aí vai, né? Então, mais liquidez, essa liquidez precisa ir para algum lugar e acaba indo principalmente para o Bitcoin, que é uma ótima esponja de liquidez, mas também para outros ativos. E agora, o Bitcoin ele vem se distanciando dessa valorização que outros ativos estão tendo, como ações, como ouro, como prata, principalmente, que se valorizou mais 100% no anual. Então, está criando esse gap, né? Esse gap, ele é criado. E, novamente, né, das duas uma, ou de fato esse padrão aqui, essa relação, ela é cortada aí durante um tempo maior, ou o preço do Bitcoin volta, ou a base monetária global desce, né? Então, também é mais um indicador interessante e que, caso o Bitcoin acompanhe, poderemos ver o preço em 180 mil dólares, que foi algo que a gente já mencionou algumas vezes, né? Então, o M2 acaba funcionando de forma aí muito interessante para identificar fundo, para identificar tendência de médio prazo e funciona mal para timing de topo de curto prazo, né? Como boa parte dos indicadores. E a liquidez, ela cria a condição necessária, mas não é apenas isso que vai determinar o preço do Bitcoin, não é totalmente suficiente. O preço precisa de fluxo, posicionamento e estrutura de mercado, né? Aqui alguns exemplos: 2020 a gente viu a base monetária explodindo e Bitcoin subindo um mês depois. 2023 a gente viu a base monetária, né, M2 global, base monetária não, né, M2 global, né, porque, enfim, base monetária M0 seria diferente aí do M2, são agregados monetários, né, mas enfim, a gente viu então o M2 desacelerando em 2023 e Bitcoin lateralizando, e agora em 2024, 2025 o M2 acelera e o Bitcoin ganhou tração, chegou em máximas históricas, mas descolou um pouco aqui, né? É um erro comum dizer que se M2 subiu, o preço do Bitcoin vai subir, né? Depende de para onde o dinheiro está indo, qual o custo do dinheiro, qual o apetite a risco, mas é mais um indicador interessante, né? O M2 pode subir via financiamento estatal, rolagem de dívida, socorro bancário e não ir para ativos de risco. De fato, isso é verdade. E o Bitcoin geralmente sobe quando temos liquidez mais risk on. O que significa isso? Mais propensão à tomada de risco. E o que muda então no cenário atual, né? E aqui talvez venha a parte bullish dessa tese aqui do M2, que são três coisas alinhadas. Então, o M2 global acelerando, né? Como a gente já viu em alguns vídeos anteriores, inclusive, expectativa de corte de juros e quantitative easing mais constante, então já falamos sobre isso em outros vídeos também. Fluxo estrutural positivo, ETFs institucionais maior, né? O fluxo do que o dos mineradores, criando aí mais oferta de Bitcoin, então a demanda aumentando mais do que a oferta, né, por óbvio. Isso cria um ambiente em que o M2 deixa de ser aí uma teoria, uma hipótese, um indicador solto e passa a ser um combustível real, certo, né? Então, o que o gráfico não quer dizer, né? Que vai a 160 mil dólares automaticamente, que não vai querer mais e que o time de 80 dias é fixo. Mas o offset acaba mudando, né? Já foi 60, 120, às vezes quebra completamente. E se houver estresse bancário, evento geopolítico, crash equities, o Bitcoin pode ignorar o M2 por mês, né? Mas então vamos falar sobre rapidamente alguns cenários. Então, cenários, talvez o cenário base aí, né? E um cenário base de 3 cenários aqui colocados nessa análise de possibilidades e probabilidades e cenários. Então, M2 expandindo, o risk on gradual, Bitcoin segura aí na região dos 80 a 90 mil dólares, que é o que está acontecendo, retoma a tendência e busca novas máximas até 26, 120, 150, né? O cenário bull, então, seria uma liquidez acelerando, mais FOMO institucional e ETFs comprando em alta, e Bitcoin aí rompe all-time high, entra em regime de escassez, 160 a 180 mil dólares em 2026, poderia ser possível nesse cenário, um pouco menos provável, mas também
um cenário bastante viável, né? E um cenário de estresse, então podemos ter um evento exógeno de crédito, guerra, bancos, né? Então, problema aí estrutural que, diga-se de passagem, pode acontecer aí. Eu consigo imaginar muito bem isso acontecendo. O M2 sobe, mas o risco fecha, e daí o Bitcoin ele ainda é visto como um ativo de risco pelo mercado. Muitos bitcoinheiros dizem que é talvez um dos ativos mais seguros que existe, mas o mercado financeiro ainda não enxerga dessa forma. Então, quando o risco aumenta, aí o mercado acaba se distanciando do Bitcoin. Então o Bitcoin nesse cenário pode cair junto com tudo, ignorar o M2 no curto prazo e voltar a seguir depois, porque no final das contas o Bitcoin ele foi criado inclusive para o colapso monetário. Uma leitura final, então. O M2 não é gatilho, é um plano aí, é um pano de fundo aí do Bitcoin, né? É um plano secundário aí que acaba fazendo parte da história completa. Então hoje temos um cenário melhor que o de 2020, do que o de 2021, porque agora temos ETF mais institucional, e pior do que parece, talvez, no sentimento do mercado, porque a volatilidade ainda manda e boa parte das pessoas aí acabam sendo muito imediatistas, né? Pensando em sempre uma alta parabólica. Mas a gente vê aí o Bitcoin desde o fundo de 16 mil dólares se valorizando, só que agora, aparentemente, de uma forma mais lenta e gradual. Então, basicamente, temos aí M2 global e também essa direção de preço do Bitcoin no momento em que eu estou gravando esse vídeo, que já passa aí dos 88 mil dólares e vem subindo, vamos ver no diário aqui. Então, fechou em 3.3, está subindo, momento interessante aí. E o que a gente vê nos últimos dias é que o preço sobe e logo depois desce, né? Será que vai acontecer a mesma coisa agora? Enfim, vou ficar de olho e mantenho vocês informados. Novamente, like aí no vídeo, e se você quer colaborar ainda mais, considere fazer parte da área de membros com o famoso elogio sincero aí, apoiando financeiramente o canal e tendo acesso ao conteúdo exclusivo. Vou ficando por aqui, muito obrigado para quem assistiu o vídeo, um grande abraço e até breve.